Quando chegou uma carta misteriosa em idioma estranho, o marido zombou. "Te dou meu carro se traduzir isso." Ela traduziu na hora, revelando uma herança de 15 milhões de euros. Mas outros parentes contestaram no tribunal húngaro, e só então ele descobriu quem realmente havia se casado. O barulho da vassoura raspando contra o piso de madeira da cozinha era o único som que quebrava o silêncio da manhã de quinta-feira na casa dos Silva. Marina, aos 36 anos, movia-se pela casa com a eficiência silenciosa de quem havia transformado os afazeres domésticos em uma arte. Seus cabelos castanhos estavam presos em um rabo de cavalo prático, e suas roupas simples, uma blusa floral desbotada e jeans com manchas de detergente, contavam a história de uma mulher que havia dedicado os últimos 10 anos de sua vida a cuidar do lar. Do escritório improvisado na sala, ecoavam os sons familiares da frustração matinal de seu marido. Pedro Silva, vendedor de seguros de 42 anos, estava claramente travando mais uma batalha com planilhas que se recusavam a fazer sentido e clientes que não retornavam suas ligações. "Droga!" A voz dele explodiu pelo corredor. "Como é que pode, cara? 3 dias tentando fechar essa conta e o cara simplesmente some!" Marina suspirou baixinho, reconhecendo os sinais. Pedro estava passando por mais um período difícil no trabalho. As vendas andavam fracas, a concorrência estava acirrada e sua autoestima profissional estava em baixa constante. Nesses momentos, ele tendia a descontar suas frustrações em qualquer coisa, especialmente nela. O som da campainha cortou o ar matinal como uma nota dissonante. Marina franziu a testa. Não esperavam ninguém, e as entregas costumavam chegar à tarde. Secando as mãos no avental, ela caminhou até a porta da frente. Do outro lado do vidro fosco, podia ver a silhueta do carteiro, segurando algo que parecia maior que uma carta comum. Quando abriu a porta, encontrou-se face a face com João. O carteiro do bairro há mais de 15 anos, um homem simpático que conhecia todos os moradores da rua. "Bom dia, dona Marina", ele disse, tirando o boné em um gesto respeitoso. "Tenho uma correspondência internacional para o senhor Pedro Silva. Precisa assinar aqui." Marina observou o envelope que João segurava. Era diferente de qualquer coisa que já haviam recebido. O papel era grosso, amarelado pelo tempo, e tinha um ar solene que a fez sentir um arrepio involuntário. No canto superior esquerdo, via-se um selo colorido com símbolos que não conseguia identificar, e o endereço do remetente estava escrito em uma caligrafia elegante, mas completamente indecifrável. "Internacional?" Ela repetiu intrigada. "De onde?" João ajustou os óculos e estudou o envelope. "Pelo selo parece ser da Hungria. Mas olha só essa escrita. Nunca vi nada parecido." Marina assinou o recibo com uma sensação estranha no estômago. Correspondência internacional era algo completamente fora do comum em suas vidas. Eles mal saíam da cidade, quanto mais tinham contatos no exterior. "Obrigada, João", ela disse, pegando o envelope com cuidado, como se fosse algo frágil e precioso. "De nada, dona Marina. Espero que seja uma boa notícia." João respondeu com um sorriso antes de seguir para a próxima casa. Marina fechou a porta e ficou parada no hall de entrada por alguns segundos, observando o envelope. Havia algo quase místico naquele objeto. O papel era texturizado, com pequenas fibras visíveis, e o peso sugeria que havia mais de uma folha lá dentro. Mas o que mais a intrigava era a escrita. Não eram apenas palavras em outro idioma, eram símbolos, caracteres que pareciam dançar pela superfície do papel com uma elegância que ela nunca havia visto. "Pedro!" ela chamou, caminhando em direção ao escritório. "Chegou uma carta para você." O som de uma cadeira sendo empurrada com força foi seguido por passos pesados. Pedro apareceu na porta do escritório com o rosto vermelho de frustração, os cabelos despenteados e a camisa amarrotada, sinais de mais uma manhã lutando contra números que se recusavam a cooperar. "Carta? Que carta? Se for conta, joga no lixo que eu já sei que não tenho dinheiro para pagar." Ele resmungou, passando a mão pelos cabelos. "Não é conta", Marina disse, estendendo o envelope. "É algo internacional." Do exterior. Pedro parou no meio do movimento de pentear os cabelos com os dedos, olhando para a esposa com uma expressão que misturava incredulidade
e irritação. Internacional? Marina, você está brincando comigo? Quem diabos mandaria uma carta internacional para mim? Ele pegou o envelope e o estudou com o mesmo ceticismo que usaria para examinar um produto suspeito que alguém tentasse lhe vender. Quando viu a escrita, sua expressão mudou de ceticismo para completa perplexidade. Que raios é isso? Ele murmurou, virando o envelope de um lado para o outro. Parece hieróglifos ou algo assim. O carteiro disse que é da Hungria, Marina ofereceu, observando o marido lutar para decifrar os símbolos. Hungria? Pedro repetiu, como se ela tivesse dito que a carta vinha de Marte. Marina, eu não conheço ninguém na Hungria. Mal conheço alguém em outro estado, quanto mais em outro país. Ele rasgou o envelope com movimentos impacientes, como se quisesse resolver aquele mistério o mais rápido possível para voltar aos seus problemas conhecidos. De dentro, tirou 3 folhas de papel, todas cobertas com a mesma escrita elegante e incompreensível. Meu Deus do céu, ele sussurrou, segurando as páginas como se fossem bombas prestes a explodir. Isso aqui é tudo em... Nem sei que língua é essa. Marina se aproximou, observando por cima do ombro do marido. A escrita era realmente fascinante. Havia uma fluidez nos caracteres que sugeria uma língua antiga e sofisticada. Algumas palavras tinham acentos que pareciam pequenas obras de arte, e os parágrafos eram organizados com uma precisão que falava de importância e formalidade. Deve ser húngaro, ela disse pensativa. Se veio da Hungria, húngaro. Pedro riu com uma mistura de desespero e incredulidade. Marina, eu mal consigo entender português direito quando leio aqueles contratos de seguro. Como é que vou entender húngaro? Ele se deixou cair na cadeira do escritório, espalhando as páginas sobre a mesa bagunçada. Entre planilhas de vendas e folhetos promocionais, aquelas páginas elegantes pareciam completamente fora de lugar, como se tivessem vindo de outro mundo. Pode ser importante, Marina disse, pegando uma das páginas para examinar mais de perto. Ninguém manda carta internacional à toa. Importante como? Pedro rebateu, sua frustração crescendo. Marina, pode ser a receita da torta da vovó húngara por tudo que sabemos. Ou alguém vendendo enciclopédia. Como vamos saber se não conseguimos ler nenhuma palavra? Marina estudou a página em suas mãos. Havia algo naqueles símbolos que despertava uma estranha familiaridade, como uma música que você jura já ter ouvido, mas não consegue lembrar onde. Seus olhos percorriam as linhas com mais atenção do que Pedro havia demonstrado. Talvez possamos encontrar alguém para traduzir, ela sugeriu. Algum professor da universidade ou... Professor? Pedro interrompeu com uma gargalhada amarga. Marina, você sabe quanto cobra um professor para traduzir isso? E nem sabemos se vale a pena. Pode ser um golpe, uma dessas cartas que dizem que você ganhou na loteria africana. Ele pegou as páginas das mãos de Marina e as jogou de volta sobre a mesa com desprezo. Sabe que mais? Vou ligar para o Marcos. Ele trabalha numa empresa multinacional. Deve conhecer gente que entende essas coisas. Pedro discou o número do melhor amigo, colocando o telefone no viva voz enquanto tamborilar nervosamente na mesa com os dedos. Marcos, cara, preciso da sua ajuda. Chegou uma carta aqui em casa numa língua que eu nunca vi na vida. Parece ser húngaro ou coisa assim. Húngaro? A voz de Marcos ecoou pelo telefone, carregada de surpresa. Pedro, cara, que história é essa? Você conhece alguém na Hungria? Essa é que é. Não conheço ninguém. Mas a carta chegou. Está aqui na minha frente e eu não entendo uma palavra. Manda uma foto pelo WhatsApp, Marcos sugeriu. Vou mostrar para a galera aqui do escritório. Quem sabe alguém consegue dar uma dica. Pedro fotografou as páginas e enviou para o amigo. Nos próximos 20 minutos, seu telefone não parou de tocar. Marcos havia compartilhado as fotos com colegas, que por sua vez enviaram para outros contatos. A reação era unânime. Ninguém conseguia nem identificar com certeza que idioma era, quanto mais traduzir. Cara, consultei 3 pessoas aqui e nada. Marcos ligou de volta. O Roberto disse que parece húngaro mesmo, mas não tem certeza. A Carla disse que pode ser romeno. E o professor de inglês da empresa disse que é alguma coisa eslava, mas não sabe o quê.
Pedro desligou o telefone com a frustração atingindo níveis críticos. Suas manhãs já eram difíceis o suficiente sem mistérios internacionais incompreensíveis. Isso está me deixando louco, ele explodiu, empurrando a cadeira para trás. 4 horas da minha manhã desperdiçadas com isso. Tenho clientes para ligar, vendas para fechar, e estou aqui perdendo tempo com hieróglifos húngaros. Marina observou o marido entrar em uma de suas espirais de frustração. Conhecia esses momentos bem demais. Quando as coisas não saíam como Pedro esperava, ele tendia a descarregar toda a sua raiva no que estivesse mais próximo. Pedro, calma, ela tentou. Pode ser que nada. Ele a interrompeu, pegando as páginas e balançando-as no ar. Isso aqui é perda de tempo. Provavelmente é algum golpe mesmo, ou propaganda, ou sei lá o quê. Foi então que algo nele se quebrou. A manhã frustrada, as vendas que não saíam, a sensação constante de estar lutando contra forças maiores que ele, tudo se concentrou naquelas páginas incompreensíveis. Ele olhou para Marina, que estava parada ao lado da mesa, com uma expressão preocupada, e uma ideia cruel brotou em sua mente. Uma forma de descarregar sua frustração e, ao mesmo tempo, provar um ponto sobre como o mundo estava cheio de problemas impossíveis de resolver. Sabe de uma coisa, Marina? Ele disse, um sorriso amargo se formando em seus lábios. Você fica aí falando que pode ser importante, que devemos encontrar alguém para traduzir. Tá bom, então. Ele jogou as páginas sobre a mesa com força, fazendo outros papéis voarem. Te dou meu carro se você conseguir traduzir isso. A frase saiu como uma gargalhada cruel. Pedro sabia que estava sendo injusto, mas a frustração era mais forte que a razão. Marina mal havia terminado o ensino médio, nunca saíra do país, mal falava inglês básico. Era impossível que ela conseguisse traduzir um documento em húngaro. Te dou meu carro, ele repetiu, a voz carregada de sarcasmo. Aquele Civic 2018 que tanto cuida. Se você conseguir ler uma linha que seja dessa carta, ele é seu. Marina ficou em silêncio, observando o marido. Havia uma crueldade naquele desafio que a machucou mais que qualquer grito. Ele estava usando sua suposta ignorância como válvula de escape para suas próprias frustrações. Pedro continuou rindo, balançando a cabeça como se tivesse feito a piada do século. Imagina só, a Marina, que nem consegue programar a televisão nova, vai traduzir húngaro. Isso seria o máximo. Foi então que Marina fez algo que Pedro não esperava. Ela se aproximou calmamente da mesa, pegou a primeira página e a observou com uma atenção que ele não havia demonstrado. Seus olhos percorreram as linhas com uma concentração intensa, como se estivesse lendo algo familiar. Pedro, ela disse suavemente, sem tirar os olhos do papel, você realmente quer saber o que está escrito aqui? Algo no tom de sua voz fez o riso de Pedro morrer na garganta. Havia uma seriedade ali que ele não reconhecia. Marina, não brinca com isso, ele disse, mas sua voz havia perdido a segurança anterior. Ela ergueu os olhos e o encarou com uma calma que o desarmou completamente. Eu posso traduzir. As palavras pairaram no ar entre eles como uma declaração de guerra. Pedro a observou, procurando sinais de que ela estava blefando, que era algum tipo de piada de vingança. Mas havia algo nos olhos de Marina que ele nunca havia visto antes. Uma confiança, uma certeza que o fez sentir um frio estranho no estômago. Marina, ele começou, mas ela já havia voltado sua atenção para o papel. E então, com uma pronúncia clara e fluente que o deixou sem ar, Marina começou a ler. Kedves Pedro Silva Ur, a Magyar Kostar Sasag, Neveben Irunk Önek Egi, Nagion Fontos Udiben. Pedro sentiu o mundo girar ao seu redor. A voz da esposa soava completamente diferente, carregada de uma autoridade e fluência que pareciam vir de outra pessoa. Era como se uma estrangeira tivesse tomado o lugar da mulher que ele conhecia há 10 anos. Para o senhor Pedro Silva, Marina traduziu, sua voz agora voltando ao português, mas ainda carregada daquela estranha autoridade. A República da Hungria escreve ao senhor sobre um assunto de extrema importância. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Pedro olhava para a esposa como se estivesse vendo um fantasma.
A mulher que ele achava que conhecia completamente acabara de demonstrar um talento que ele nem sabia que existia. Como você, ele gaguejou, incapaz de formar uma frase completa. Marina colocou o papel sobre a mesa e o olhou nos olhos. Continue lendo, Pedro. Isso é sobre uma herança. Uma herança de 15 milhões de euros. O mundo de Pedro Silva acabara de desmoronar. E o pior era que ele ainda não sabia nem metade do que estava por vir. Pedro Silva estava paralisado. Completamente paralisado. Seus olhos fixos na esposa, sua mente lutando para processar o que acabara de presenciar. Marina, sua Marina, que precisava de ajuda para operar o micro-ondas novo, que se confundia com as instruções em inglês do shampoo, havia acabado de falar húngaro com a fluência de uma nativa. Marina, ele conseguiu sussurrar, a voz saindo como um fio. Como você sabe húngaro? Ela não respondeu imediatamente. Em vez disso, pegou a segunda página da carta e continuou lendo, seus olhos percorrendo as linhas com uma velocidade que sugeria completa familiaridade com o idioma. A carta é de um escritório de advocacia em Budapeste, ela disse, traduzindo enquanto lia. Eles representam o espólio de Zoltán Silva, seu tio-avô, que faleceu há 3 meses. Meu tio-avô? Pedro repetiu mecanicamente. Marina, eu não tenho tio-avô. Minha família é toda daqui do Brasil. Meu avô veio de Portugal, não da Hungria. Marina ergueu os olhos do papel, uma expressão paciente mas firme em seu rosto. Zoltán Silva era irmão do seu bisavô paterno, Pedro. Ele emigrou para a Hungria nos anos 1920, durante a Primeira Guerra Mundial. Nunca se casou, não teve filhos e você é o único herdeiro vivo da linhagem Silva no Brasil. As informações saíam da boca de Marina com uma precisão que deixava Pedro ainda mais perdido. Como ela sabia detalhes sobre a família dele que ele próprio desconhecia? Marina, isso é impossível, ele disse, sua voz ganhando um tom de pânico. Como você sabe essas coisas? Como você sabe húngaro? Há 10 anos que somos casados e você nunca mencionou, porque você nunca perguntou. Ela o interrompeu suavemente, mas havia uma firmeza em sua voz que Pedro nunca havia escutado antes. Ela continuou lendo, traduzindo em voz alta. O senhor Zoltán Silva possuía propriedades em Budapeste e em outras cidades húngaras, além de investimentos significativos em ouro e obras de arte. O valor total do espólio é estimado em 15 milhões e 400 mil euros. Pedro sentiu as pernas bambearem. Ele se apoiou na mesa, derrubando alguns papéis. 15 milhões? Ele repetiu, como se as palavras fossem de outro idioma. Ironicamente, mais estranhas para ele que o húngaro que Marina falava fluentemente. Há algumas condições, Marina continuou, virando para a terceira página. O senhor tem 60 dias a partir da data desta carta para confirmar sua identidade e aceitar a herança. Se não responder dentro do prazo, o espólio será doado para instituições de caridade húngaras. Pedro deixou-se cair na cadeira, a cabeça girando. Era informação demais para processar. 15 milhões de euros. Uma fortuna que mudaria suas vidas para sempre. Mas para acessá-la, ele precisaria da ajuda da mulher que havia acabado de descobrir que não conhecia. Marina, ele disse, a voz tremendo. Eu não entendo nada do que está acontecendo. Como você fala húngaro? Por que nunca me contou? Marina colocou as cartas cuidadosamente sobre a mesa, organizando-as com uma precisão que contrastava com a bagunça do escritório de Pedro. Quando falou, sua voz estava calma, mas havia uma profundidade ali que ele nunca havia notado. Pedro, há muitas coisas sobre mim que você nunca se interessou em saber. A frase foi como um tapa na cara. Pedro abriu a boca para protestar, mas Marina continuou. Nos nossos 10 anos de casamento, quantas vezes você me perguntou sobre minha infância, sobre minha família, sobre o que eu estudei antes de nos conhecermos? Pedro tentou se lembrar, mas sua mente estava em branco. Nos primeiros anos de namoro, ele estava tão focado em impressioná-la, em conquistá-la, que suas conversas giravam principalmente em torno dos planos dele, dos sonhos dele, do futuro que ele queria construir. Eu sei que você estudou magistério, ele disse fracamente.
Estudei magistério aqui no Brasil, Marina corrigiu. Mas antes disso, vivi na Hungria por 8 anos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Pedro a encarava como se ela tivesse acabado de revelar que era uma alienígena. Vivi na Hungria? Ele repetiu lentamente. Minha mãe era tradutora da embaixada húngara. Marina explicou, sua voz ganhando um tom nostálgico. Quando eu tinha 12 anos, ela recebeu uma proposta para trabalhar em Budapeste. Ficamos lá até eu completar 20 anos. Pedro sentia como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. Como era possível que em 10 anos de casamento ele não soubesse que a esposa havia vivido no exterior? Eu falo húngaro fluentemente, Marina continuou. Também falo alemão, inglês e um pouco de francês. Tenho diploma universitário em linguística pela Universidade de Budapeste. E trabalhei como tradutora freelancer antes de nos conhecermos. Cada revelação era como uma bomba explodindo no peito de Pedro. A mulher que ele havia categorizado mentalmente como dona de casa simples era, na verdade, uma profissional qualificada com experiência internacional. Por quê? Por que você nunca me contou? Ele perguntou, sua voz saindo como um lamento. Marina suspirou, uma expressão de tristeza cruzando seu rosto. No começo do nosso namoro eu tentei. Lembra quando te falei sobre morar no exterior? Você disse que eram histórias de viagem e mudou de assunto para falar sobre seus planos de expandir as vendas. Pedro se lembrava vagamente. Nos primeiros encontros, Marina havia mencionado algo sobre ter morado fora, mas ele estava tão absorto em seus próprios assuntos que não havia prestado atenção. E quando mencionei minha formação em linguística, você riu e disse que pelo menos uma de nós dois tinha pés no chão para assuntos práticos. A memória voltou como um soco no estômago. Pedro se lembrava de ter feito esse comentário, achando que estava sendo charmoso, mostrando como ele era pragmático e focado. Com o tempo, Marina continuou, percebi que você se sentia mais confortável com a versão simplificada de mim. A esposa que cuidava da casa, que não o desafiava intelectualmente, que não tinha um passado mais interessante que o seu. Pedro queria protestar, dizer que não era assim, mas as palavras morriam em sua garganta porque sabia que ela estava certa. Então, você parou de traduzir? Parou de usar suas habilidades? Não parei completamente, Marina disse, um pequeno sorriso aparecendo em seus lábios. Faço trabalhos freelance online. É assim que complemento nossa renda quando suas vendas estão baixas. Pedro sentiu como se tivesse levado outro soco. Que trabalhos freelance? Traduções de documentos, legendas para filmes, interpretação por videoconferência. Nos últimos 5 anos ganhei mais dinheiro traduzindo do que você vendendo seguros. O mundo de Pedro estava desmoronando tijolo por tijolo. Não apenas sua esposa havia escondido um passado internacional, mas também estava contribuindo financeiramente para a casa de uma forma que ele desconhecia completamente. Marina, eu não sabia de nada disso. Porque você nunca perguntou. Ela repetiu, mas desta vez sua voz era mais gentil. E porque eu permiti que você não perguntasse. É mais fácil ser subestimada do que constantemente lutar para ser reconhecida. Pedro olhou para as cartas sobre a mesa, depois para a mulher que achava conhecer. E agora? O que fazemos com isso? Ele perguntou, gesticulando para os documentos. Marina pegou a carta novamente, relendo alguns trechos em húngaro antes de responder. A situação é mais complexa do que parece, ela disse. Embora você seja o herdeiro legítimo segundo o testamento, há questões burocráticas que precisam ser resolvidas na Hungria. Documentos que precisam ser autenticados, processos que precisam ser iniciados. Mas você pode fazer isso, certo? Você conhece o país, fala a língua. Marina o observou por um longo momento antes de responder. Posso, mas há uma condição. Pedro engoliu em seco. Qual condição? Se vamos fazer isso, vamos fazer juntos. Como parceiros de verdade. Não como o homem que toma as decisões e a esposa que o segue. E se conseguirmos esta herança, quero que seja nossa, não sua. A proposta pairou no ar entre eles. Pedro sabia que estava sendo oferecida uma oportunidade. Não apenas de receber uma fortuna, mas de reconstruir seu casamento sobre bases mais honestas. E tem mais uma coisa, Marina acrescentou, um brilho determinado em seus olhos.
Você disse que me daria seu carro se eu traduzisse a carta. Eu traduzi. Pedro piscou, lembrando-se de sua aposta sarcástica. Marina, eu não estava falando sério. Mas eu estou. Ela o interrompeu. Suas palavras têm consequências, Pedro. Se vamos ser parceiros nisto, preciso saber que posso confiar no que você diz. Pedro olhou pela janela, onde seu Civic 2018 estava estacionado. O carro que ele havia comprado com tanto orgulho, que representava uma das poucas coisas de valor que possuía. Mas agora, olhando para Marina, realmente olhando para ela, talvez pela primeira vez em anos, ele percebeu que estava prestes a perder algo muito mais valioso se não tomasse a decisão certa. Tudo bem, ele disse finalmente. O carro é seu. E a herança? A herança é nossa. Marina sorriu. O primeiro sorriso genuíno que ele via dela em meses. Então é melhor começarmos a nos preparar, ela disse, pegando seu telefone. Preciso fazer algumas ligações para Budapeste. Temos uma longa jornada pela frente. Enquanto Marina discava um número internacional com a familiaridade de quem fazia isso regularmente, Pedro se deu conta de que sua vida havia mudado completamente em uma única manhã. E o mais assustador era perceber que a mulher que faria essa mudança acontecer era alguém que ele estava apenas começando a conhecer. Sua esposa falava húngaro fluentemente, tinha formação universitária internacional, ganhava dinheiro com traduções e estava prestes a navegar por um processo legal em outro país para garantir uma herança milionária. E tudo o que ele havia feito na vida era vender seguros. A ironia era devastadora. O homem que havia passado anos fazendo Marina se sentir pequena, agora dependia completamente da mulher extraordinária que ela sempre havia sido. Os 5 dias que se seguiram à revelação foram uma montanha-russa emocional para Pedro. Cada hora trazia uma nova descoberta sobre a mulher com quem havia se casado, e cada descoberta o fazia questionar tudo o que pensava saber sobre sua própria vida. Marina havia se transformado. Não fisicamente. Ela ainda usava as mesmas roupas simples, ainda cuidava da casa com a mesma eficiência silenciosa. Mas havia uma energia nela que Pedro nunca havia notado. Uma confiança que se manifestava em cada ligação telefônica internacional, em cada documento que ela lia e traduzia com facilidade impressionante. Naquela manhã de terça-feira, Pedro acordou com o som de Marina falando ao telefone na cozinha. Mas não era português. Era aquela linguagem fluida e melodiosa que ele agora sabia ser húngaro. E a naturalidade com que ela conversava era hipnotizante. Ele desceu as escadas silenciosamente, parando no corredor para observá-la. Marina estava sentada à mesa da cozinha, cercada por documentos organizados em pilhas perfeitas, um notebook aberto à sua frente, e falava ao telefone com uma autoridade que o deixou sem fôlego. Jane Erten. A documento mocat holnap el kuldum, ela dizia, fazendo anotações em um caderno. Que son nom, Dr. Kovacs. Beselung holnap. Quando desligou, Pedro se aproximou, tentando não parecer que estava espionando. Bom dia, ele disse hesitante. Marina ergueu os olhos e sorriu. Um sorriso que parecia carregar segredos de um mundo que ele estava apenas começando a descobrir. Bom dia. Café está pronto. Pedro serviu uma xícara e se sentou à mesa, observando a organização militar dos papéis à sua frente. Com quem você estava falando? Dr. Kovacs, o advogado em Budapeste. Marina respondeu, voltando sua atenção para o notebook. Ele confirmou que toda a documentação está em ordem, mas há uma complicação. Pedro sentiu o estômago afundar. Que tipo de complicação? Marina girou a tela do laptop para que ele pudesse ver. Era um site de notícias húngaro, e embora Pedro não entendesse uma palavra, conseguia identificar uma foto que o fez gelar. Era uma foto de um homem que tinha uma semelhança perturbadora com ele. Este é Janos Silva, Marina explicou. Outro parente distante do Zoltán. Ele também alega ser herdeiro legítimo. Mas você disse que eu era o único... Você é o único herdeiro direto no Brasil. Marina corrigiu. Janos é descendente de outro ramo da família que permaneceu na Hungria, e ele está contestando o testamento. Pedro observou a foto do homem que poderia custar-lhe 15 milhões de euros. Janos Silva tinha uns 50 anos, cabelos grisalhos e um olhar determinado que não inspirava confiança.
O que isso significa? Significa que teremos que ir para a Hungria e resolver isso pessoalmente, Marina disse, fechando o laptop. Doutor, Kovacs marcou uma audiência para a próxima segunda-feira. Precisamos estar lá. Pedro quase engasgou com o café. Ir para a Hungria? Marina, eu nunca saí do Brasil. Nem passaporte eu tenho. Eu sei, ela respondeu calmamente. Por isso passei as últimas horas organizando tudo. Seu passaporte pode ser emitido em regime de urgência. Vai ficar pronto quinta-feira. Os voos estão reservados para sábado. A eficiência com que Marina havia resolvido problemas que pareciam impossíveis para Pedro o deixou ainda mais atordoado. Você reservou voos? Marina, isso deve custar uma fortuna. Nós não temos esse dinheiro. Eu tenho, ela disse simplesmente. Pedro a encarou. Como você tem dinheiro para passagens internacionais? Marina suspirou, como se estivesse explicando algo óbvio para uma criança. Pedro, eu te disse que trabalho como tradutora freelancer. Nos últimos anos, economizei o dinheiro que ganho. Sempre soube que um dia poderia precisar dele. Para quê? Para emergências, para oportunidades, para momentos como este. A resposta foi dita com uma paciência que Pedro achou quase insultante. Como Marina havia se tornado essa pessoa organizada, previdente e capaz enquanto ele lutava para manter as contas em dia vendendo seguros. Quanto dinheiro você tem? Ele perguntou, sabendo que estava invadindo um território delicado. Marina hesitou por um momento antes de responder. O suficiente para irmos para a Hungria, ficarmos 2 semanas se necessário e voltarmos sem comprometer nossa estabilidade financeira. A resposta evasiva o irritou. Marina, somos casados. Não deveríamos ter segredos sobre dinheiro. O olhar que ela lhe dirigiu foi cortante. Como o segredo de que você pegou emprestado 5.000 reais do cartão de crédito no mês passado e não me contou. Pedro sentiu o sangue gelar. Como você sabe disso? Porque eu organizo as finanças da casa, Pedro. Porque eu vejo todos os extratos, todas as contas. Porque enquanto você se preocupa apenas com suas vendas, eu mantenho nossa vida funcionando. A acusação foi como um tapa na cara. Pedro se lembrou do empréstimo que havia feito para cobrir uma queda nas vendas, algo que pensou que conseguiria resolver rapidamente sem que Marina percebesse. Eu ia te contar. Quando? Quando os juros começassem a corroer nossa conta? Quando não conseguíssemos mais pagar? Pedro baixou os olhos envergonhado. Mais uma vez, Marina se mostrava mais responsável e organizada do que ele. Desculpa, ele murmurou. Marina respirou fundo, claramente se esforçando para manter a calma. Pedro, não estou brigando com você. Estou tentando te mostrar que sempre houve 2 versões do nosso casamento. A versão que você vê, onde você é o provedor e eu sou a esposa dependente. E a versão real, onde nós 2 contribuímos, mas você nunca quis enxergar minha contribuição. O silêncio que se seguiu foi carregado de anos de mal-entendidos e suposições incorretas. E agora? Pedro perguntou finalmente. Agora vamos para a Hungria, juntos, e vamos lutar por essa herança. Mas quando voltarmos, quero que nossa vida seja diferente. Diferente como? Marina se levantou, recolhendo os documentos da mesa com movimentos precisos. Honesta, igualitária. Baseada em quem realmente somos. Não em quem você acha que devemos ser. Naquela tarde, Pedro acompanhou Marina ao consulado húngaro para resolver questões relacionadas aos documentos necessários para a viagem. Observá-la interagir com os funcionários foi uma experiência reveladora. Marina não apenas falava húngaro fluentemente, ela falava com a confiança de alguém que conhecia perfeitamente o sistema burocrático do país. Conversava com os funcionários sobre mudanças na legislação, sobre procedimentos específicos, sobre detalhes que demonstravam um conhecimento profundo da cultura húngara. A senhora morou muito tempo na Hungria? Perguntou a funcionária, claramente impressionada com a fluência de Marina. 8 anos, Marina respondeu. E ainda tenho família lá. Pedro quase engasgou. Você tem família na Hungria? Marina olhou para ele com uma expressão que misturava paciência e exasperação. Tenho, Pedro. A família da minha mãe. Primos, tios, pessoas que considero família, mesmo não sendo de sangue. Mais uma revelação. Pedro se deu conta de que sua esposa tinha uma rede de relacionamentos em outro país. Pessoas que eram importantes para ela e que ele nem sabia que existiam.
Na saída do consulado, Marina fez uma ligação rápida. Pedro ouviu fragmentos da conversa em húngaro, captando apenas o tom caloroso e familiar com que ela falava. Era minha prima Esther, Marina explicou depois. Ela vai nos buscar no aeroporto em Budapeste. Você não avisou que íamos? Avisei hoje. Ela está ansiosa para nos conhecer. Pedro franziu a testa. Para me conhecer, você quer dizer? Não, Pedro. Para nos conhecer. Esther sabe sobre você há 10 anos. Ela sempre quis conhecer meu marido. A informação atingiu Pedro como um raio. Por 10 anos, Marina havia falado sobre ele para uma família que ele nem sabia que existia. Enquanto isso, ele mal mencionava Marina quando estava com os próprios amigos. O que você conta para ela sobre mim? Marina hesitou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Conto que você é um homem bom, mas complicado, que trabalha duro, mas às vezes não enxerga o que tem na frente, que eu o amo, mas nem sempre me sinto vista por você. A honestidade brutal da resposta silenciou Pedro pelo resto do caminho para casa. Naquela noite, enquanto Marina organizava as malas, com a eficiência de alguém acostumada a viajar internacionalmente, Pedro ficou observando-a do quarto. Havia uma série de objetos que ela estava empacotando que ele nunca havia visto antes. Um dicionário húngaro-português, um estojo de canetas elegantes, um notebook fino que não era o que ela usava em casa. De onde veio esse notebook? É meu notebook de trabalho, Marina respondeu sem levantar os olhos. O que eu uso para as traduções? Mas você sempre usa o notebook da sala. Pedro, esse é o seu notebook. Eu uso para as coisas da casa, para pesquisas básicas. Meu trabalho profissional exige equipamentos mais sofisticados. Mais uma descoberta. Marina tinha equipamentos profissionais, ferramentas de trabalho que ele nem sabia que existiam. Marina, ele disse sentando-se na cama. Me sinto como se estivesse casado com uma estranha. Ela parou de arrumar a mala e o encarou. Não sou estranha, Pedro. Sou a mesma pessoa de sempre. Você que nunca se interessou em conhecer todas as partes de mim. Mas por que não insistiu? Por que não me forçou a prestar atenção? Marina suspirou, uma expressão triste cruzando seu rosto. Porque no começo do nosso relacionamento, quando tentei dividir meu mundo com você, percebi que você se sentia intimidado, ameaçado. Era mais fácil para você se eu fosse a esposa simples que precisava de você para tudo. Eu nunca pedi para você se diminuir. Não com palavras. Marina concordou. Mas com atitudes. Quando eu mencionava meu trabalho, você mudava de assunto. Quando eu falava sobre minha experiência no exterior, você fazia piadas sobre como eu estava sendo metida. Aos poucos, aprendi que você me amava mais quando eu era menos. A verdade era como ácido derramado sobre uma ferida aberta. Pedro se lembrou de dezenas de pequenos momentos ao longo dos anos onde havia, consciente ou inconscientemente, desencorajado Marina de mostrar sua inteligência ou experiência. Eu não sabia, ele murmurou. Eu sei que não sabia, Marina disse gentilmente. E eu permiti que acontecesse porque era mais fácil que lutar constantemente para ser reconhecida. Ela voltou a arrumar a mala, dobrando roupas com cuidado. Mas agora tudo vai mudar, Pedro, porque você vai ver quem eu realmente sou. Vai ver como eu navego pelo mundo, como eu resolvo problemas, como eu me relaciono com pessoas de outras culturas. E no final desta viagem, você vai ter que decidir se consegue amar a mulher real, não a versão diminuída que criamos juntos. Pedro observou sua esposa terminando de arrumar a mala com movimentos confiantes e determinados. Em 3 dias, estariam em um país onde ele seria o estrangeiro perdido e ela seria a guia experiente, onde ele dependeria completamente dela para se comunicar, para entender, para sobreviver. A inversão de papéis seria completa. E Pedro estava começando a perceber que essa viagem seria muito mais que uma busca por uma herança. Seria um teste para descobrir se o casamento deles poderia sobreviver à verdade sobre quem eles realmente eram. O aeroporto internacional de Budapeste era um mundo completamente novo para Pedro. Os anúncios em húngaro ecoavam pelos alto-falantes como uma música indecifável.
As placas direcionais pareciam hieróglifos modernos, e a sensação de estar completamente perdido em seu próprio planeta era opressiva. Marina, por outro lado, movia-se pelo aeroporto com a naturalidade de quem estava em casa. Ela orientou Pedro através da imigração, conversou fluentemente com os funcionários e navegou pelos corredores intermináveis como se tivesse um GPS interno. "Por aqui", ela disse, guiando-o em direção à área de desembarque. "Esther deve estar nos esperando." Pedro seguiu Marina como uma criança perdida seguiria a mãe, carregando sua mala com dificuldade enquanto observava fascinado como sua esposa havia se transformado. Aqui, neste ambiente, ela não era mais a dona de casa submissa. Era uma mulher cosmopolita que falava a língua local, conhecia os costumes, entendia as nuances culturais. "Marina! Marina!" A voz veio de uma mulher loira de uns 40 anos que se aproximava rapidamente, os braços abertos em um gesto de boas-vindas. Quando ela abraçou Marina, Pedro pôde ouvir uma conversa rápida e emocionada em húngaro, pontuada por risos e exclamações de alegria. "Pedro", Marina disse em português, se virando para ele com um sorriso radiante. "Esta é minha prima Esther." Esther era uma mulher elegante vestida com um casaco de lã caro e sapatos que Pedro reconheceu como sendo de grife internacional. Quando ela se virou para cumprimentá-lo, falou em um português carregado de sotaque, mas perfeitamente compreensível. "Pedro, finalmente!" ela exclamou, abraçando-o calorosamente. "Marina fala tanto de você. Seja bem-vindo à Hungria." "Você fala português?" Pedro perguntou surpreso. "Marina me ensinou." Esther riu. "Nos últimos 10 anos, aprendi para poder conversar com você quando nos conhecêssemos. Também falo um pouco de inglês e alemão." Mais uma revelação. Marina havia ensinado português para sua prima húngara. Enquanto Pedro nem sabia que Esther existia, Marina mantinha um relacionamento próximo o suficiente para ensinar um idioma. Durante o trajeto para a cidade no carro luxuoso de Esther, um Mercedes que custava mais que tudo o que Pedro possuía, ele observou através da janela uma Budapeste que parecia saída de um filme. Prédios históricos magníficos se misturavam com a arquitetura moderna. O rio Danúbio cortava a cidade como uma fita prateada e pontes impressionantes conectavam as duas margens em uma sinfonia de engenharia e arte. "É sua primeira vez na Europa?" Esther perguntou, olhando para Pedro pelo retrovisor. "Primeira vez fora do Brasil." Pedro admitiu, sentindo-se infantil. "Que emocionante." "Marina, você se lembra da primeira vez que trouxe alguém especial para conhecer Budapeste?" Marina corou ligeiramente. "Esther, quem você trouxe?" Pedro perguntou, sentindo uma pontada de ciúme que não conseguia explicar. "Um namorado de quando morava aqui," Marina respondeu relutantemente. "Há muito tempo." Pedro sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Sua esposa havia tido relacionamentos na Hungria, havia dividido aquela cidade linda com outras pessoas, havia tido uma vida completa antes dele que incluía amores e experiências que ele nem imaginava. "Como foi o namoro?" ele perguntou, sabendo que estava sendo masoquista. "Pedro", Marina disse suavemente. "Não, está tudo bem." Esther interveio. "Foi há 15 anos, Pedro. Marina era muito jovem. O relacionamento terminou porque ela decidiu voltar para o Brasil." "Por que voltou?" Pedro insistiu. Marina hesitou antes de responder. Porque sentia falta do Brasil, da família, e porque recebia uma proposta de trabalho que parecia interessante na época. "Que proposta?" "A escola onde comecei a dar aulas, onde nos conhecemos." Pedro se lembrou de como haviam se conhecido. Marina era professora em uma escola particular onde ele havia ido matricular o filho de um cliente. Ela havia sido contratada havia poucas semanas, vinda de outro estado, segundo o que ela lhe contara na época. Mais uma meia-verdade. Ela não havia vindo de outro estado, havia voltado de outro país, de uma vida inteira que ele desconhecia. O apartamento de Esther ficava em Buda, a parte mais antiga e elegante da cidade, em um prédio histórico com vista para o Danúbio. O interior era uma mistura sofisticada de antiguidades húngaras e móveis modernos, decorado com um gosto que Pedro só havia visto em revistas de arquitetura.
Esther trabalha com quê? Pedro perguntou para Marina enquanto a prima preparava chá na cozinha. Ela é curadora de arte. Trabalha no Museu Nacional e também faz consultoria para colecionadores privados. Mais uma pessoa no círculo de Marina que tinha uma carreira internacional sofisticada. Pedro começou a perceber que sua esposa se movia em um mundo muito mais interessante e cultured do que qualquer coisa que ele conhecesse. Marina, Esther chamou da cozinha falando em húngaro. A conversa que se seguiu foi rápida e intensa, com tons que Pedro interpretou como preocupados. O que foi? Ele perguntou quando elas voltaram para a sala. Esther ouviu algumas coisas sobre Janus Silva. Marina explicou, sentando-se ao lado de Pedro no sofá. Aparentemente, ele não é apenas um parente distante. É um empresário com conexões políticas. Que tipo de conexões? Esther serviu o chá antes de responder, escolhendo as palavras cuidadosamente em português. Janus Silva é dono de uma empresa de construção que tem contratos com o governo húngaro. Ele tem influência, recursos, e não é conhecido por desistir facilmente de algo que quer. Pedro sentiu um frio no estômago. Estamos falando de alguém perigoso? Não perigoso no sentido físico, Esther esclareceu, mas perigoso legalmente. Ele tem os melhores advogados, conhece pessoas importantes e aparentemente está muito interessado na herança do Zoltán. Por quê? 15 milhões não podem ser tanto dinheiro assim para alguém que já é rico. Marina e Esther trocaram um olhar significativo. Pedro, Marina disse gentilmente, 15 milhões de euros não é o tipo de dinheiro que mesmo pessoas ricas ignoram. E além disso, há algo mais. O quê? A herança não é apenas dinheiro, Esther explicou. Inclui propriedades muito valiosas no centro histórico de Budapeste. Imóveis que valem muito mais do que a estimativa inicial. Pedro se recostou no sofá, tentando processar a informação. A herança era ainda maior do que pensavam. E estavam competindo contra alguém com recursos e influência local. Como vamos competir com isso? Não vamos competir, Marina disse com uma determinação que Pedro reconheceu como familiar, embora nunca a tivesse visto aplicada a algo tão importante. Vamos vencer. Naquela noite, no apartamento que Esther havia preparado para eles, um espaço pequeno, mas elegante no mesmo prédio, Pedro observou Marina revisando documentos com uma concentração intensa. Ela havia espalhado papéis pela mesa de jantar, fazia anotações em 2 línguas e ocasionalmente fazia ligações rápidas em húngaro. Marina, ele disse finalmente, você realmente acha que temos chance contra esse Janus? Ela ergueu os olhos dos documentos, e Pedro viu neles uma confiança que era simultaneamente tranquilizadora e intimidante. Pedro, você me conhece há 10 anos, mas nunca me viu lutar por algo que realmente importa. Nunca me viu usar todas as minhas habilidades para alcançar um objetivo. E você vai fazer isso agora? Vou fazer isso agora. Porque essa herança não é apenas sobre dinheiro, é sobre justiça. Zoltán Silva deixou um testamento claro nomeando você como herdeiro. Janus está tentando usar sua influência para subverter a vontade legal de um homem morto. Pedro observou sua esposa voltando aos documentos com renovada intensidade. Havia algo nela que era simultaneamente familiar e completamente novo, uma determinação feroz que ele nunca havia visto, mas que sentia que sempre estivera lá, esperando pelo momento certo para se manifestar. Marina, ele disse, eu te amo. Ela parou de ler e o olhou, surpresa pela declaração súbita. Eu sei que não tenho sido o melhor marido. Sei que não prestei atenção em quem você realmente é. Mas eu te amo. E vendo você aqui, neste ambiente, sendo quem você realmente é, eu te amo ainda mais. Marina sorriu. O primeiro sorriso verdadeiramente feliz que ele via dela em muito tempo. Obrigada, Pedro. Isso significa muito para mim. Mas tenho medo, ele admitiu. Do João, de voltar para o Brasil e você perceber que não precisa mais se diminuir por minha causa. De você decidir que quer uma vida mais interessante que a que eu posso oferecer. Marina colocou os documentos de lado e se aproximou dele. Pedro, eu não quero uma vida mais interessante. Quero nossa vida, mas quero que seja honesta. Quero que você me veja realmente, me conheça realmente. E ainda assim escolha ficar comigo. E se eu não conseguir?
E se for difícil demais aceitar que você é mais tudo que eu, então descobriremos isso juntos, ela disse, pegando suas mãos. Mas pelo menos será a verdade. Na manhã seguinte, eles se dirigiram ao escritório do Dr. Kovacs, o advogado que representava os interesses de Pedro. O escritório ficava em um prédio histórico no distrito financeiro de Budapeste. E quando entraram, Pedro se sentiu completamente fora de lugar em seus jeans e camisa social simples. Dr. Kovacs era um homem de uns 60 anos, elegantemente vestido e com um ar de autoridade que vinha de décadas lidando com casos complexos. Quando cumprimentou Marina em húngaro, Pedro pôde perceber o respeito imediato na voz do advogado. Dr. Kovacs fala inglês, Marina traduziu para Pedro, mas prefere conduzir a reunião em húngaro para garantir precisão nos termos legais. Durante a próxima hora, Pedro assistiu sua esposa navegar por conceitos legais complexos em húngaro, fazer perguntas específicas sobre procedimentos e demonstrar um entendimento do sistema legal húngaro que rivalizava com o do próprio advogado. Sua esposa é notável, doutor, Kovacs disse para Pedro em inglês durante uma pausa. Ela entende nuances legais que muitos húngaros não compreendem. Onde ela estudou direito? Ela não estudou direito, Pedro respondeu confuso. Dr. Kovacs olhou surpreso para Marina, depois de volta para Pedro. Então como ela conhece tanto sobre lei húngara de sucessões? Pedro olhou para Marina, que estava lendo um documento com concentração intensa. Marina? Ele chamou. Ela ergueu os olhos. Sim? Dr. Kovacs quer saber como você conhece tanto sobre lei húngara. Marina hesitou por um momento, depois suspirou. Estudei direito por 2 anos na Universidade de Budapeste antes de mudar para a linguística. Nunca mencionei porque abandonei o curso. Pedro sentiu como se tivesse levado outro soco. Sua esposa havia estudado direito em uma universidade estrangeira. Mais um pedaço de sua vida que ele desconhecia completamente. Por que abandonou? Dr. Kovacs perguntou genuinamente curioso. Porque percebi que preferia trabalhar com palavras e linguagens do que com leis. Mas aparentemente, algum conhecimento ficou. Dr. Kovacs sorriu aprovadoramente. Sorte nossa, porque Jano Silva chegou esta manhã com uma equipe de 5 advogados. Vamos precisar de toda a vantagem possível. Pedro olhou pela janela do escritório e viu, estacionados na rua, 3 carros pretos luxuosos que não estavam lá quando chegaram. A batalha estava prestes a começar. E Pedro estava começando a perceber que sua esposa não era apenas sua aliada nesta luta. Ela era sua única esperança de vitória. A manhã da audiência amanheceu cinzenta e fria em Budapeste. Pedro acordou com o estômago embrulhado não só pelos nervos, mas pela consciência crescente de que estava prestes a presenciar sua esposa em ação de uma forma que jamais imaginara possível. Marina, por outro lado, parecia ter encontrado uma energia que Pedro nunca vira nela. Estava vestida com um terno azul marinho elegante que ele não sabia que ela possuía, os cabelos presos em um coque sofisticado, e carregava uma pasta de couro que parecia profissional demais para ser da dona de casa que ele conhecia. Onde você conseguiu essa roupa? Ele perguntou, observando-a se arrumar com a precisão de uma executiva. Trouxe do Brasil. Ela respondeu, ajustando os punhos da blusa. É do tempo em que trabalhava como tradutora para eventos corporativos. Mais uma coisa que Pedro descobria. Marina havia trabalhado em eventos corporativos, tinha roupas profissionais, uma pasta de executiva. Como era possível que ele não soubesse de nada disso? Marina, ele disse pegando sua mão, eu estou morrendo de medo. Ela parou o que estava fazendo e o encarou. Medo do quê? De perder, de não ser o suficiente. De você descobrir que eu realmente não sirvo para isso. Marina se aproximou dele, colocando as mãos em seu rosto. Pedro, listen to me. Você é o herdeiro legítimo. A lei está do nosso lado. E eu vou garantir que a justiça seja feita. A determinação em sua voz era quase assustadora. Pedro nunca havia visto Marina tão focada, tão perigosa. O Tribunal de Justiça de Budapeste era um edifício imponente do século XIX, com colunas neoclássicas e uma arquitetura que inspirava respeito e intimidação. Quando Pedro e Marina chegaram, acompanhados pelo Dr. Kovacs, puderam ver Jano Silva e sua equipe subindo as escadas principais.
Janos era exatamente como na foto. Um homem de uns 50 anos, cabelos grisalhos bem cortados, vestindo um terno que provavelmente custava mais que o carro de Pedro. Mas o que mais impressionou Pedro foi sua postura. Caminhava como alguém que possuía o mundo. Esse é o Janos? Pedro sussurrou para Marina. Esse é ele, ela confirmou. Mas sua voz estava estranhamente calma. E a mulher ao lado dele é Dr. Kata Varga, uma das advogadas mais caras de Budapeste. Como você sabe quem é ela? Porque eu pesquisei. Passei a noite toda estudando sobre a equipe dele, suas táticas, seus casos anteriores. Sei exatamente com o que estamos lidando. Pedro olhou para sua esposa com uma mistura de admiração e espanto. Enquanto ele estava nervoso e perdido, Marina havia se preparado como uma general planejando uma guerra. A sala de audiências era majestosa, com painéis de madeira escura e vitrais que criavam uma atmosfera solene. O juiz, Dr. Istvan Molnar, era um homem de uns 60 anos com uma presença imponente que silenciou a sala assim que entrou. Pedro se sentou ao lado de Marina e Dr. Kovacs, observando nervosamente a equipe de Janos do outro lado da sala. Eram 5 advogados, todos vestidos impecavelmente, com pastas organizadas e uma confiança que irradiava poder. Estaremos em desvantagem numérica, Pedro sussurrou para Marina. Não, ela respondeu calmamente. Eles têm mais advogados. Nós temos a verdade. O julgamento começou com o Dr. Varga apresentando o caso de Janos. Ela falava em húngaro, mas Pedro podia perceber pela entonação e gestos que estava sendo eloquente e persuasiva. Apresentou documentos, citou precedentes legais e construiu um argumento que parecia sólido mesmo para quem não entendia uma palavra. O que ela está dizendo? Pedro sussurrou para Marina. Está argumentando que Janos tem direitos hereditários iguais porque descende da mesma linhagem familiar. E está questionando a validade do testamento, alegando que Zoltán pode não ter tido capacidade mental plena quando o escreveu. Pedro sentiu o pânico subir. Isso é possível? É uma estratégia comum, Marina explicou baixinho. Mas eles teriam que provar incapacidade mental e não têm evidências para isso. Durante 2 horas, a equipe de Janos apresentou seu caso com a precisão de uma máquina bem oleada. Documentos eram projetados em telas, testemunhas falavam por videoconferência e cada argumento era apoiado por citações legais extensas. Pedro observava tudo com crescente desespero. Como poderiam competir com aquilo? Foi então que chegou a vez de Dr. Kovacs apresentar o caso deles. O advogado se levantou, ajustou os óculos e começou a falar. Mas após alguns minutos, Pedro percebeu que algo estava errado. Dr. Kovacs parecia nervoso, hesitante, como se não estivesse completamente preparado. Ele não está indo bem, Pedro sussurrou para Marina. Marina observava Dr. Kovacs com uma expressão cada vez mais preocupada. O advogado estava cometendo pequenos erros, hesitando em momentos cruciais, permitindo que a equipe de Janos o interrompesse com objeções que pareciam desestabilizá-lo. Foi quando Marina fez algo que Pedro jamais esqueceria. Ela se levantou. Vossa Excelência, ela disse em húngaro, sua voz clara e firme ecoando pela sala. Peço permissão para apresentar evidências adicionais em nome do meu marido. O juiz a olhou com curiosidade. Dr. Varga se levantou imediatamente. Objeção, Vossa Excelência. A senhora não é advogada registrada neste tribunal. A objeção é válida, o juiz disse, mas havia interesse em sua voz. Senhora, Marina Silva, ela respondeu. Sou tradutora juramentada e ex-estudante de direito nesta jurisdição. Peço permissão para atuar como assistente legal do Dr. Kovacs. Pedro observava a cena em choque absoluto. Sua esposa estava negociando com um juiz húngaro, em húngaro, com uma autoridade que rivalizava com qualquer advogado na sala. Tradutora juramentada? Dr. Varga repetiu, claramente tentando desestabilizar Marina. Pode apresentar sua credencial? Marina abriu sua pasta e tirou um documento oficial que entregou ao escrivão. Pedro nunca havia visto aquele documento na vida. Credencial válida, o escrivão confirmou após examinar o papel. Permissão concedida, o juiz disse. Mas seja breve e precisa. Marina assentiu e caminhou até o centro da sala. Pedro observou sua postura, ereta, confiante.
dominando o espaço como se tivesse nascido para aquilo. Vossa Excelência, ela começou. A defesa da parte contrária se baseia em duas premissas falsas. Primeiro, que existem direitos hereditários concorrentes. Segundo, que a capacidade mental do falecido estava comprometida. Ela abriu sua pasta e tirou uma série de documentos que Pedro não sabia que ela possuía. Permito-me apresentar evidências que provam não apenas a validade do testamento, mas também a intenção clara e inequívoca do senhor. Zoltán Silva. Marina colocou o primeiro documento na mesa do juiz. Esta é uma carta escrita pelo falecido 3 dias antes de sua morte, direcionada especificamente a Pedro Silva, explicando os motivos de sua escolha. A carta foi autenticada por cartório e testemunhada por um médico que atesta sua plena capacidade mental. Dr. Varga se levantou rapidamente. Objeção. Não fomos informados da existência desta carta, porque foi descoberta apenas ontem, Marina respondeu calmamente. Durante uma busca nos arquivos pessoais do falecido, autorizada pelo tribunal. Pedro olhava fascinado. Como Marina havia conseguido aquela carta? Quando havia feito a busca? Marina continuou. Além disso, apresento documentos que comprovam que Jano Silva havia tentado contatar Zoltán Silva múltiplas vezes nos últimos anos, sempre em busca de benefícios financeiros, e que foi especificamente mencionado no testamento como alguém que não deveria herdar os bens. Ela colocou outro documento na mesa. E finalmente apresento evidências de que Jano Silva foi condenado por fraude imobiliária em 2018, o que questiona sua adequação moral para ser herdeiro de uma fortuna desta magnitude. O silêncio na sala foi ensurdecedor. João Silva havia empalidecido visivelmente. Dr. Varga olhava seus documentos freneticamente, claramente procurando uma resposta para evidências que não esperava. Onde conseguiu essas informações, doutor? Varga perguntou, sua voz perdendo a confiança anterior. Pesquisa pública de registros criminais. Marina respondeu. Disponível para qualquer cidadão que saiba onde procurar. Pedro observava sua esposa comandar a sala como uma maestrina regendo uma sinfonia. Cada palavra era calculada. Cada documento apresentado no momento exato para máximo impacto. Vossa Excelência, Marina continuou, não estamos aqui para questionar a legalidade de outros ramos familiares. Estamos aqui para honrar a vontade explícita de um homem que, em plena capacidade mental, escolheu especificamente meu marido como seu herdeiro único. Ela fez uma pausa, olhando diretamente para Janos. E estamos aqui para impedir que influência política e poder econômico subvertam a justiça. A acusação foi direta e devastadora. Janos se levantou bruscamente, mas Dr. Varga o puxou de volta para a cadeira. O juiz estudou os documentos que Marina havia apresentado, fazendo anotações e consultando códigos legais. A tensão na sala era palpável. Dr. Varga, o juiz disse finalmente, tem alguma resposta para as evidências apresentadas? Dr. Varga se levantou, mas pela primeira vez desde o início da audiência, parecia insegura. Vossa Excelência, pedimos um adiamento para examinar estes documentos. Negado, o juiz respondeu secamente. As evidências são claras e a autenticidade foi verificada. Tem alguma contra-argumentação substantiva? Dr. Varga olhou para seus colegas, para Janos, depois de volta para o juiz. Não, Vossa Excelência. Então está encerrado, o juiz disse batendo o martelo. Baseado nas evidências apresentadas, especialmente a carta final do falecido e os registros criminais do contestante, determino que Pedro Silva é o herdeiro legítimo e único do espólio de Zoltán Silva. A herança será transferida conforme especificado no testamento original. A sala explodiu em murmúrios. João Silva saiu rapidamente, seguido por sua equipe de advogados claramente derrotados. Doutor. Kovacs sorria aliviado, mas Pedro sabia que a vitória não havia sido dele. Marina havia vencido, sozinha, com uma performance que rivalizava com qualquer advogado que Pedro já havia visto na televisão. Marina, ele sussurrou quando ela voltou para seu lugar. Como você conseguiu tudo isso? Ela sorriu. Um sorriso que misturava triunfo e exaustão. Passei 3 noites pesquisando, Pedro. Liguei para contatos antigos, investiguei registros públicos, encontrei pessoas que conheciam Zoltán.
Usei cada habilidade que desenvolvi em 10 anos de trabalho como tradutora e investigadora. Investigadora? Parte do trabalho de tradução juramentada é investigar a veracidade de documentos, Pedro. Desenvolvi habilidades de pesquisa que você nem imagina. Pedro olhou para sua esposa. Realmente olhou para ela e viu uma mulher que havia acabado de vencer uma batalha legal contra adversários com recursos infinitamente superiores. Uma mulher que havia usado inteligência, determinação e habilidades que ele nem sabia que existiam para garantir o futuro deles. Você é incrível, ele disse. E pela primeira vez em 10 anos de casamento, realmente entendia o significado das palavras que estava dizendo. Marina pegou sua mão. Agora vamos para casa, Pedro. Temos uma vida nova para construir. Enquanto saíam do tribunal, Pedro se deu conta de que não eram apenas 15 milhões de euros que haviam ganhado naquele dia. Haviam ganhado um casamento baseado na verdade, no respeito mútuo e no reconhecimento de quem eles realmente eram. A mulher que ele havia subestimado por uma década acabara de mudar suas vidas para sempre. E ele nunca mais cometeria o erro de não vê-la pelo que realmente era. Extraordinária. 6 meses depois. A manhã de sábado na nova casa do Silva, em Budapeste, era completamente diferente de qualquer manhã que Pedro havia experimentado em sua vida anterior. Ele acordou com o som de Marina falando em húngaro ao telefone no escritório. Não mais a cozinha improvisada de sua antiga casa, mas um escritório de verdade, com vista para o Danúbio e equipado com tudo que uma tradutora internacional de alto nível precisava. A casa em si era uma das propriedades que haviam herdado de Zoltán, um apartamento elegante no distrito de Buda que Marina havia escolhido para ser sua residência principal. Era um espaço que combinava perfeitamente com quem ela realmente era, sofisticado, cultured, internacional. Pedro se levantou e caminhou até a janela, observando o rio que cortava a cidade e as pontes históricas que havia aprendido a identificar nos últimos meses. Ainda era surreal pensar que aquela vista era sua, que aquela vida era sua. Mas o mais surreal de tudo era a transformação em seu casamento. "Bom dia, amor", Marina disse, entrando no quarto com 2 xícaras de café. Ela estava vestida casualmente, mas mesmo assim, irradiava uma elegância natural que Pedro agora reconhecia como sempre tendo estado lá. "Bom dia. Com quem você estava falando?" "Dr. Weinstein, de Viena. Ele quer que eu lidere um projeto de tradução de documentos históricos para o Museu do Holocausto. É um trabalho de 2 anos. Pedro parou com a xícara a meio caminho da boca. "Você vai aceitar?" Marina se sentou na beirada da cama, estudando-o cuidadosamente. "Depende. É um projeto importante, bem remunerado, e seria realizado aqui em Budapeste. Mas quero saber o que você acha." A pergunta era simples, mas Pedro entendeu seu significado mais profundo. Marina estava perguntando não apenas sobre o trabalho, mas sobre o futuro deles, sobre se ele estava pronto para aceitar que ela teria uma carreira internacional importante. "Marina", ele disse, colocando a xícara na mesa de cabeceira, "nos últimos 6 meses, você me mostrou um mundo que eu nem sabia que existia. Transformou nossa situação financeira, nos mudou para um país incrível e está construindo uma carreira que eu só posso admirar. Por que pergunta minha opinião? Porque somos casados, Pedro. Porque as decisões importantes devem ser tomadas em conjunto." Pedro sorriu, lembrando-se de como, há apenas 6 meses, suas decisões em conjunto consistiam em ele decidindo e ela acatando. "Aceite o projeto", ele disse sem hesitação. "Você nasceu para isso." O sorriso que Marina lhe deu foi radiante. "E você, como está se sentindo?" Pedro considerou a pergunta. Como estava se sentindo? Nos primeiros meses em Budapeste, havia lutado com uma profunda crise de identidade. Descobrir que sua esposa era uma profissional internacional respeitada, enquanto ele era apenas um vendedor de seguros fracassado, havia sido devastador para seu ego. Mas gradualmente, com a ajuda de Marina e de um terapeuta que ela havia encontrado, Pedro começou a entender que o problema não era ele ser menos que ela. O problema era que ele havia passado 10 anos tentando fazer ela ser menos que ele. "Estou bem", ele disse. E pela primeira vez em muito tempo era verdade. "Na verdade, estou mais que bem. Estou orgulhoso."
Orgulhoso de quê? De você, de nós, de ter uma esposa que consegue conquistar o mundo quando decide fazê-lo. Marina se inclinou e o beijou suavemente. E sobre seu projeto? Como está indo? Pedro sorriu, lembrando-se de sua própria transformação profissional. Com a estabilidade financeira garantida pela herança, ele havia decidido finalmente perseguir algo que sempre o interessara: fotografia. Nos últimos meses, estava documentando a vida cotidiana de Budapeste, e suas fotos haviam chamado a atenção de galerias locais. Tenho uma exposição marcada para o próximo mês, ele disse, ainda mal acreditando nas próprias palavras. Uma galeria no distrito de Peste quer mostrar minha série sobre Budapeste através dos olhos de um estrangeiro. Pedro, isso é maravilhoso. Não é nada comparado ao que você faz. Pare com isso. Marina o interrompeu firmemente. Pare de se comparar comigo. Seu trabalho é importante. Sua perspectiva é única. E eu estou orgulhosa de você. A conversa foi interrompida pelo toque do telefone. Marina atendeu em húngaro e Pedro pôde escutar o tom animado da conversa. Era Esther, Marina explicou depois. Ela quer nos convidar para um jantar especial hoje à noite. Aparentemente tem uma surpresa para nós. Naquela noite, no apartamento elegante de Esther, Pedro se encontrou em um jantar com pessoas que haviam se tornado sua nova família. Esther, Dr. Kovacs, alguns amigos artistas de Marina e até mesmo algumas pessoas que haviam conhecido através de seu próprio trabalho fotográfico. A conversa fluía entre húngaro, inglês e português, e Pedro se maravilhava com como havia aprendido a navegar naquele ambiente multicultural. Não era fluente em húngaro como Marina, mas conseguia entender o suficiente para participar das conversas. Bem, Esther disse, levantando sua taça de vinho. Chegou a hora da surpresa. Ela tirou de um envelope uma carta oficial com o brasão do governo húngaro. Pedro e Marina Silva, ela leu em português. Em reconhecimento às suas contribuições para a preservação da herança cultural húngara e por sua participação ativa na comunidade de Budapeste, o governo da Hungria tem o prazer de oferecer-lhes a cidadania honorária húngara. O silêncio que se seguiu foi quebrado por aplausos entusiasmados. Pedro olhou para Marina, que tinha lágrimas nos olhos. Cidadania honorária? Ele repetiu atônito. Seu trabalho fotográfico sobre Budapeste chamou a atenção do Ministério da Cultura, Esther explicou. E o trabalho de Marina com documentos históricos tem sido fundamental para vários projetos de preservação cultural. Vocês se tornaram embaixadores não oficiais da cidade. Pedro sentiu uma onda de emoção que não conseguia nomear. Em 6 meses, havia passado de um vendedor de seguros fracassado a um cidadão honorário de um país europeu. E tem mais. Dr. Kovacs acrescentou com um sorriso misterioso. O governo também está oferecendo a Pedro uma posição como fotógrafo oficial para a campanha de turismo de Budapeste. Se ele aceitar, claro. Pedro olhou ao redor da mesa, para as pessoas que haviam se tornado sua família, para a esposa que havia revelado ser extraordinária, para a vida que nem sabia que era possível. Eu aceito, ele disse, sua voz embargada de emoção. 1 ano depois. A galeria estava lotada para a abertura da segunda exposição individual de Pedro. Budapeste, cidade de 2 almas. Era uma coleção de fotografias que capturava tanto a majestade histórica quanto a energia moderna da cidade húngara. Marina circulava pela galeria, radiante em um vestido elegante, conversando fluentemente com visitantes em múltiplos idiomas. Ela havia se tornado uma figura respeitada na comunidade cultural de Budapeste, conhecida não apenas por seu trabalho como tradutora, mas também por sua habilidade de conectar pessoas e culturas. Pedro observava sua esposa de longe, ainda se maravilhando com como ela comandava qualquer ambiente que entrava. Havia jornalistas tirando fotos, críticos de arte fazendo anotações e compradores interessados em suas obras. Senhor Silva, uma jornalista se aproximou. Pode nos contar sobre sua jornada de vendedor de seguros no Brasil, a fotógrafo reconhecido em Budapeste? Pedro sorriu, lembrando-se de como essa pergunta o teria constrangido 1 ano atrás. Foi uma jornada de descoberta, ele respondeu. Descobri que às vezes precisamos sair completamente da nossa zona de conforto para descobrir quem realmente somos.
E descobri que ter uma parceira que acredita em você pode mudar tudo. Ele olhou para Marina, que conversava animadamente com o curador da exposição. Minha esposa me ensinou que não existe vergonha em admirar a grandeza de alguém. Na verdade, quando você ama alguém de verdade, a grandeza dela te inspira a encontrar sua própria grandeza. Mais tarde, naquela noite, em casa, Pedro e Marina se sentaram na varanda com vista para o Danúbio, compartilhando uma garrafa de vinho húngaro e refletindo sobre o quanto suas vidas haviam mudado. Sabe o que é engraçado? Pedro disse, observando as luzes da cidade refletidas na água. Há 2 anos, se alguém me dissesse que eu estaria morando em Budapeste, casado com uma tradutora internacional famosa, tendo exposições de fotografia, eu diria que era impossível. E se alguém me dissesse que meu marido finalmente me veria pelo que realmente sou e se apaixonaria ainda mais por mim, eu também diria que era impossível. Marina respondeu, encostando a cabeça em seu ombro. Marina, Pedro disse, virando-se para encará-la, eu preciso te pedir perdão. Por quê? Por todos os anos que desperdicei não te conhecendo realmente. Por todas as vezes que diminuí você para me sentir maior. Por quase perder a melhor coisa que já me aconteceu por puro orgulho. Marina segurou seu rosto com as mãos. Pedro, você não precisa pedir perdão pelo passado. Você precisa continuar sendo o homem que se tornou. E que homem é esse? Um homem que reconhece a grandeza quando a vê. Um homem que não tem medo de ser vulnerável. Um homem que entende que o amor verdadeiro significa elevar um ao outro, não competir. Pedro beijou sua esposa sob as estrelas de Budapeste, em uma varanda que pertencia a eles, em uma vida que haviam construído juntos, baseada na verdade sobre quem realmente eram. Sabe de uma coisa? Ele disse sorrindo. Você nunca me cobrou o carro. Marina riu, a mesma risada que havia capturado seu coração 15 anos atrás, mas que agora ele realmente apreciava. Não precisei cobrar. Você me deu algo muito melhor. O quê? Você me deu a oportunidade de ser vista, de ser conhecida, de ser amada pelo que realmente sou. Pedro olhou para a mulher extraordinária que havia se casado com ele, para a vida incrível que ela havia tornado possível, para o futuro brilhante que se estendia à frente deles. A carta que havia chegado em uma manhã comum, desafiando-o a reconhecer os talentos de sua esposa, havia mudado tudo, mas não por causa da herança milionária. Por causa da descoberta de que o verdadeiro tesouro havia estado ao seu lado o tempo todo. 5 anos depois, o programa de televisão húngaro estava documentando casais inspiradores de Budapeste, e Pedro e Marina haviam sido escolhidos como um dos destaques. Como vocês descrevem o segredo de um casamento bem-sucedido? A apresentadora perguntou. Pedro e Marina se entreolharam, compartilhando um sorriso que carregava anos de história. Curiosidade, Marina respondeu. Nunca pare de ter curiosidade sobre a pessoa com quem você se casou. As pessoas crescem, mudam, revelam novas facetas. Se você parar de prestar atenção, pode perder camadas inteiras da pessoa que ama. E humildade, Pedro acrescentou. Humildade para admitir quando você está errado, para reconhecer quando sua parceira é melhor que você em algo e para celebrar isso em vez de se sentir ameaçado. A apresentadora sorriu. E qual conselho dariam para casais que estão passando por dificuldades? Que às vezes, Marina disse, o maior ato de amor é permitir que a pessoa que você ama seja completamente ela mesma. Mesmo que isso signifique descobrir que ela é mais extraordinária do que você imaginava. E que não há vergonha em ser o marido de uma mulher extraordinária. Pedro acrescentou, pegando a mão de Marina. Na verdade, é um privilégio. Quando as câmeras pararam de gravar, eles caminharam juntos pelas ruas de Budapeste, ele carregando sua câmera profissional, ela com uma pasta cheia de documentos para o novo projeto internacional que estava liderando. 2 pessoas que haviam aprendido que o amor verdadeiro não diminui ninguém. Ele eleva todos os envolvidos. E tudo havia começado com uma simples pergunta. Te dou o meu carro se conseguir traduzir isso. A resposta, descobriram eles, valia muito mais que qualquer carro. Valia uma vida inteira de amor verdadeiro e reconhecimento mútuo.